Olá, Wilfredo, aqui é o Gabriel. Vamos começar a verificação do seu exercício E3. Ao abrir o seu arquivo, eu recebi a mensagem que ele contém macros. Então, ao que tudo indica, você está criando as macros no seu arquivo, em vez de criar na sua máquina. O que é bom, porque assim as macros vão junto do arquivo quando você distribui esse arquivo, como é o caso aqui. Então, as pessoas que estão recebendo seu arquivo estão recebendo as macros. Eu vou desabilitar, porque não há necessidade dessa habilitação. Vou pedir para você anotar o primeiro número da nossa sequência numérica do exercício E3, que é o número 83, certo? Bom, nesse exercício E3, você está criando atividades no seu projeto. Nós já criamos a EAP, e agora você insere atividades dentro da sua EAP, formando EAP mais atividade, no campo Name. Além de criar, você faz a documentação dessas atividades, faz o sequenciamento e cria alguns modos para nós vermos as informações dessas atividades de uma maneira melhor. Então, a primeira coisa que eu vou verificar vai ser, seguindo a sequência dos passos que nós estipulamos, será o passo 3, que está aqui. Passo 3, estrutura analítica da organização NO. Então, eu vou clicar aqui. NO vem de nível organizacional, tá certo? Então, você inseriu no seu passo 2, que a gente vai ver daqui a pouco, um campo livre tipo Outline Code, e você configurou isso para que, nesse passo 3, nós pudéssemos ver as informações separadas quanto nível organizacional, mas não pelos 3 campos livres tipo texto, e sim por esse Outline Code. Vamos dar uma olhada no seu passo 2. Aqui no final, deve ter aqui, ó, org. Como é que eu posso ver as configurações desse campo? Eu venho aqui em Project Custom Fields, ou então clico com o botão direito, e aqui em cima, né? E venho em Custom Fields. Aqui nós temos a lista de todos os campos personalizáveis. Então, campos do tipo custo, data, duração, número, texto. E nós temos esse outline. Nós pedimos para você escolher o outline 10, renomear para org. Além disso, você deveria ter feito a configuração aqui no lookup. Então, você configurou a máscara para 4 níveis de caractere. Esse asterisco aqui significa que você escolheu valores do tipo caractere para formar máscara. A máscara significa o quê? Que tipo de informação, que tipo de dado eu vou aceitar em cada nível. Então, por exemplo, se tivesse a caractere, número, então no 4º subnível do meu Outline Code, ele só aceitaria números, tá certo? Mas como você colocou caractere para os 4 níveis, significa que ele vai aceitar tudo que eu apertar no teclado aqui, ele aceitaria. Inclusive asterisco, barra. Você poderia, por exemplo, em vez de caractere, colocar letras maiúsculas ou letras minúsculas. E aí não aceitaria menos, mais, barra, contra barra, asterisco, comercial, esses caracteres que não são letras. Bem, e quanto aos valores? Você deve ter feito igual ao que você fez nos campos tipo texto. Deixa eu fechar aqui, trazer isso para cá, e no campo de novo. Então você tinha engenharia e produção, que é nível org 1. Então, em vez de gerência aqui, você poderia ter também, engenharia e produção, como você colocou aqui. Em nível org 2, você tinha Eliana, Carlos. Isso aqui eu cheguei a verificar no seu exercício E2, que a proposta seria colocar, como estamos falando de nível organizacional, não colocar o nome de uma pessoa, e sim nome de setores e de departamentos. Tá? Como a organização, a empresa, se subdivide para que as responsabilidades no projeto sejam levadas, sejam ditadas por essas divisões. Então, não colocar o nome das pessoas, e sim departamento, o setor que ela pertence. Então, eu teria aqui ainda sala técnica de programação e viaduto sur. Pode ser uma empresa terceirizada, né? Então, sala técnica de programação e viaduto sur. Fica aqui em nível org 3, como está também aqui. Então, seria legal
fazer uma correlação entre esses campos. Bem, vou fechar. E fechar, tá ok. Você fez o preenchimento para todo mundo, fora os marcos do projeto. Então tá correto. Por isso que, voltando lá no passo 3, NO, eu vejo que as informações parecem estar corretas. Para ter certeza, vamos ver aqui em View, vamos pegar o seu grupo e dar uma olhada. Então, More Groups, pego esse passo 3, estrutura analítica da organização. Peço para editar e vejo que você está usando NO1, NO3 e NO2. Não é esse que eu quero. E esse aqui também. Então, não é esse que eu quero. Aqui, 3 do Outline. Mas eu não sei se foi você ou se fui eu que criei isso. Vamos criar um novo aqui. Se você tiver feito corretamente, você só reforça. Esse aqui então seria o passo 3, NO. Tá? E aqui que eu vou escolher o Outline Code 10. Que cor que eu vou escolher? Vou escolher uma cor azul. Eu posso ver que você está usando diferente, até pelas cores. Né? Quando nós usamos com o campo Outline, você vê que só aparece um tipo de cor para o que seriam os 3 campos. E você usando do tipo texto, aparece uma cor para cada um que você configurou. Uma cor para cada um. Então, Save e Apply. E você vê que dessa forma fica o mesmo tipo de informação, né? O nosso projeto separado quanto a nível organizacional, mas de uma maneira talvez mais interessante. Você vê que o nível 3 do Outline, ele salva as versões, os itens anteriores. Aqui, ó, voltando no seu passo 2, o Outline 10, quer dizer, Outline 10, o Outline 3, quando eu escolho, ele, por exemplo, sala técnica, ele salva gerência, engenharia e sala técnica, tá? Programação. Não existe só programação. Gerência, engenharia, programação. Aqui no seu Outline, nas configurações, você realmente deveria ter deixado desmarcado o de cima e marcado o de baixo. Legal. Então, em homenagem ao nível org 3, anote, por favor, o número 303, tá? Como da sequência numérica, 03. Então, vimos a modificação que você fez no passo 2, vimos o passo 3 que você criou. Vamos passar aqui para o seguinte, que seria o de número 04. Mas antes, aqui em More Views, vamos dar uma olhada em como está esse passo 4. Repare que os passos serem numerados de forma crescente implica que seria interessante que ficasse um debaixo do outro, né, para representar a ordem, inclusive cronológica, na qual usaríamos esses passos no nosso projeto. Então, o passo 4, 5, depois voltar para o 1, 2, 3, não é uma arrumação que seria interessante. Ficou dessa forma pela utilização do 0 aqui. Então, você tem duas opções. Já que você gostou do 0, colocar o 0. Então, posso colocar o 0 aqui. Aqui. E colocando o 0 de forma que os passos vão passando para cima. Então, passo 3. E o passo 3 aqui também. E aí eu fico com a ordem correta. Tá vendo? Dessa forma aqui. Parece besteira, mas é uma forma de se organizar, né, melhor. Esse passo 4 ele é o primeiro modo composto do nosso projeto. O modo composto significa que ele apresenta um modo principal na parte de cima e embaixo um outro modo que fica subordinado a ele. Um outro view que fica subordinado a ele. Quando eu crio um modo novo, por exemplo, eu crio a opção de escolher modo simples ou combinado, ou composto. Tá? Então, o asterisco que você criou, ele é o view, ele é um modo que vai servir para ser usado no passo 4 composto. Então, esse passo 4 asterisco ele fica na parte de cima.
Esse asterisco significa que nós não queremos que ele apareça no menu, porque nós nunca vamos escolher esse modo para aparecer sozinho. Ele sempre somente será utilizado para ser usado junto do passo 4 composto. Então, esse passo 4 composto sim, que aplicando, eu vejo que na parte de cima eu tenho um asterisco, aquele que não aparece no menu, ou não deveria aparecer no menu. Vamos voltar lá. More views, asterisco, edito, tiro do menu, ok, close. Pronto. Ah não, porque ele está... Entendi. Espera aí. Tiro isso aqui. More views. Passo 4. Tiro do menu. Close. Agora, ele não aparece mais no menu. Eu escolho aqui. Escolho aqui. Ele volta. Esse era um erro que não tinha no project, tá? Vamos ver se ele remarcou. Talvez ele tenha até remarcado o show em menu. Editar, ele remarca show em menu. A ideia do asterisco é ele não aparecer no menu, mas o project está forçando ele a aparecer no menu. Bem, vamos continuar. Então, modo composto, um modo na parte de cima, o outro na parte de baixo. O modo da parte de baixo que nós escolhemos foi o Task Name Form, onde você selecionou corretamente aqui o campo Notes para aparecer. Então, quando eu digo que a parte de baixo está subordinada, nesse modo Task Name Form, aparecerá embaixo as informações da linha do projeto que eu tiver selecionado na parte de cima. Então, passando aqui em cima, eu vejo embaixo as informações, certo? Daquilo que você escreveu no campo Notes, que é o nosso dicionário. Vamos dar uma olhada. Bom, visto isso, né, não tem mistério, eu vou suprimir essa barra de baixo, fazendo assim, e vou dar uma olhada na configuração que você fez aqui no Textiles. Então, você disse que atividades não críticas, é um azul mais escuro, e atividades críticas ficariam um azul marinho, e que milestone ficaria laranja e itálico. Então, ok, nós temos dessa forma aqui. O project entende a atividade como sendo sempre a última subdivisão do seu projeto. Então, como dentro de planos de engenharia básica não tem nenhuma outra coisa, por exemplo, Alt Shift, fiz isso. Trouxe planos de engenharia de detalhes para dentro de plano de engenharia básica. Isso faz com que plano de engenharia básica deixe de ser considerado uma atividade pelo project para virar uma linha do tipo summary, porque ela está sumarizando, ela está agrupando outras informações. Então eu vou desfazer e ela volta a ser considerada uma atividade. E atividades, elas devem ser ações, né? A atividade é onde nós vamos, a linha que vai ter duração, é a linha que representa ação no nosso projeto. Então vai ter recurso, vai ter duração, vai ter gasto. É o item que representa trabalho sendo realizado, né? Que representa resposta do tipo fiz, não fiz. Okay? Então aqui, em vez de plano de engenharia básica, nós esperávamos encontrar realizar planos, fazer planos de engenharia básica. Então, controlar, supervisionar. Tudo bem que em gerenciamento aqui, você pode ter pacotes de planejamento, né? Tudo isso aqui podem ser pacotes de planejamento. E você estar ainda decidindo quais são as atividades de cada um desses pacotes de planejamento. Mas não ter nenhuma atividade no projeto nessa etapa, mesmo que a título de exemplo, fica complicado para a gente verificar a execução do exercício. Então, colocar, aqui deve ser amarrar, montar, ok? Colocar no verbo, colocar em verbo para representar a atividade. Vou dar para você mais um número, que é o número 41, e além dele, anote, por favor, o número 42, tá? 41 e 42. Bem, abstraindo aqui
a forma como você listou as atividades que você deve corrigir, né, vamos imaginar que elas estão corretas. O que vamos ver agora? Vamos ver se elas possuem predecessores e sucessores. As atividades do seu projeto devem ser sequenciadas, né? A rede deve estar fechada, isso foi bastante batido na aula, né, que você assistiu. Uma forma rápida de ver se todas as suas atividades possuem predecessores e sucessores é usar o autofiltro pedindo para mostrar todos que têm o campo predecessores em branco. Então, ok. E eu vejo que esse pessoal aqui, ó, não possui predecessor. O que faz com que aqui no meu... Nós vamos falar mais desse campo ainda. Mas o que faz que aqui na meu diagrama de rede, que a minha rede não fique fechada. O que significa minha rede fechada? Todo mundo ter início e todo mundo ter fim. Todo mundo parte de um ponto e termina num ponto. Parte do início do projeto e termina no fim do projeto. Então eu tenho três caixas aqui que representam atividades que não possuem predecessores. Tá? Então, voltando no seu passo 4, eu venho aqui e vou colocar início do projeto como predecessor dessas atividades que não possuem predecessores. Início do projeto, obviamente, não vai ter predecessor. Da mesma forma que término do projeto não vai ter sucessor. E deve ser a única sem sucessor. Então, supervisão e controle não possuem sucessores. Então, vou colocar o término do projeto. 24. Você colocou ela como fixed duration. Nós não vimos duração ainda, mas a rede deve estar fechada. Tá certo? Então, ó, voltando rapidamente no seu diagrama de rede. Cadê Network Diagram? Agora eu vejo que todo mundo parte de algum lugar e vai para algum lugar. Então, aqui. Outra coisa que você deveria ter feito é um tipo de sequenciamento para cada tipo, né? Nós encontramos quatro formas de sequenciar nossas atividades e eu vejo que você só usou a término para início e início para início, né? Uma forma simples de fazer o sequenciamento é dando um duplo clique na atividade e escolhendo as predecessoras dela. Na verdade, essa é uma forma simples de ver os 4 tipos de sequenciamento. Nós podemos clicar aqui e ver que existe término para início, início para início, término para término e início para término, né? Respectivamente, FS, SS, FF e SF. Então, por exemplo, vou escolher para esse cara aqui. Cadê? Vou escolher término para término. E você pode ver que o tipo de relação agora está diferente. O término da predecessora mandará no término da sucessora. Então, formas de sequenciamento diferentes são usadas para parametrizações diferentes que você faça do sequenciamento do seu projeto. Lembrando que o sequenciamento do seu projeto deve sempre representar restrições que você tenha do início das atividades. Então, nós podemos ter restrições físicas, né, restrições como por premissas, restrições externas, restrições ambientais e por aí vai. Esse assunto de restrição entra bastante também na próxima aula, quando você vai ver de fato restrição, que é não começar uma atividade antes de uma certa data ou não terminar depois de uma certa data. Então, eu deveria encontrar um tipo de cada uma, que não encontrei, e deveria encontrar também retardos e antecipações. Então aqui eu vou colocar término para início, mais 1. Significa que planificação começará começará um dia depois que o plano de engenharia básica termine. Então eu coloquei um retardo. Eu poderia colocar uma antecipação. Se aqui, ao invés de mais, colocasse menos. Então, começaria um dia antes do término da sua predecessora. Eu posso ver isso também aqui no lag.
Então eu posso ir diminuindo ou aumentando o lag. Esse lag pode ser também percentual, 15%. Não, 115 não, 15%. E esse percentual estará relativo à duração da predecessora. Sempre a predecessora que manda. Então, término para início. Término de quem? Término da predecessora para o início da sucessora. Mais 15. Mais 15% de quê? Da duração da predecessora. Certo? Bem, vamos seguir. Usando a tabela aqui para nos guiar. Você incluiu o tipo da tarefa Fixed Duration. Nós pedimos que colocasse pelo menos um Fixed Units e um Fixed Work. Então coloquei um Fixed Work aqui e um Fixed Units aqui. Tá certo? Para quê? Mesmo que a título de exemplo, na próxima aula você poderá ver no diagrama de Gantt e na duração das atividades como essas atividades de tipo diferente se comportam quando você muda uma das variáveis do tipo recurso, duração e trabalho. Ok? Lembrando que trabalho é igual a quantidade de recursos vezes as horas trabalhadas. Então, de esforço, todo mundo não, só Fixed Work fica assim. Paquete de trabalho, flag 16 é pacote de trabalho. Pacote de trabalho você deveria ter feito aqui, então, documentação é. Isso aqui, ao meu ver, é. Esse não, esse aqui é. Então, você deveria ter feito essa marcação aqui. Essas informações nós vamos usar mais para frente no projeto. Ito, milestone, marcos. Então, aqui você pode dizer o que é ou não é marco. Então, se eu incluísse, por exemplo, aqui um marco início da produção, eu poderia dizer que isso é um marco alterando isso aqui. E ele automaticamente assume a configuração do textiles. Tá, produtos, ele mostra se é sim ou não. Por exemplo, vamos pegar aqui tudo que é produto e eu posso ver que nenhum deles foi sequenciado. Muito bem, realmente não era para ter sido sequenciado. E nós temos responsável ali no final. Vamos passar para o passo seguinte. Então, o passo seguinte seria vamos ver o passo 4 do DR. Ele é um modo composto também. Também na parte de cima o passo 4 asterisco e embaixo o Relationship Diagram, que é um modo bastante interessante porque ele mostra todos os predecessores e sucessores da linha que houver selecionado no modo de cima e ainda com o tipo de sequenciamento e com retardos e antecipações, se for o caso. Então aqui em plano de engenharia eu vejo quem é o predecessor, quem é o sucessor, com o tipo de sequenciamento e o lag aqui embaixo. Tá vendo? Então eu posso ir vendo, clicando. Esse aqui não aceita mais de uma seleção, então é de uma em uma. Alguns modos compostos, por exemplo, se aqui embaixo eu tivesse um diagrama de rede, se eu seleciono mais de um campo, ele me mostra mais de uma coisa. Se eu não seleciono, ele só mostra o que eu selecionei. Tá vendo? Então aqui, aqui e aqui, ele não mostra inclusive as setas porque os sucessores não estão selecionados. Aqui já está, aqui já está e aqui já está. Se eu fizer assim, ele mostra o projeto inteiro. Então você pode colocar embaixo vários tipos de modo e ele se comporta de forma diferente de acordo com a sua natureza. Para terminar, nós temos o passo 5. Antes de ver esse passo 5, deixa eu voltar no seu passo 4 para pegar esse cara aqui que eu criei e falar que o predecessor dele, na verdade eu vou pegar ele e colocar aqui, tá? Então esse cara aqui é a primeira atividade de produção. Então o que eu vou fazer? Vou pegar e esse aqui é a linha 13, então vou fazer isso aqui. Selecionei ele primeiro, depois o de baixo, vou clicar no link para criar uma relação tipo término para início desses caras aqui. Então 8 está aqui, planificação, então aqui também a mesma coisa e vou tirar esse 8 daqui. Pronto. E aqui 14, não.
aqui fica 25. Não, tá certo, fica 14 mesmo. 14 é o cara aqui de baixo. Tá, voltando para o seu passo 5. Agora esse marco está em algum lugar aqui dentro aqui, ó. Esse cara aqui. Eu não era para nós termos clicado, é para você ter clicado aqui. Na verdade, existe a configuração que nós queríamos ver do seu Box Styles. Então, Format, Box Styles, tem aqui, atividade passo 5, cujo template é parecido com esse. As informações são essas, né? No livro está um pouco diferente, mas o que importa são as informações. Deixa eu dar uma olhada. Não, tá igual. Isso mesmo, tá igual. Eu só não concordo muito com a disposição dessas informações muito espaçadas, mas tá conforme o guia de exercícios. Muito bem, deixa eu fechar. Então aqui ficaria mostrado, está sendo mostrado o seu diagrama de rede. Aqui ainda, em layout, você poderia ter deixado retilíneo, né, que fica de uma forma organizada. Deixa eu dar um zoom out. Legal. Você criou o sequenciamento de uma maneira bastante reta, então não devo encontrar leapfrogs no seu projeto. Uma coisa que você deve atentar é que é possível criar atividades aqui. Então, só que nós não aconselhamos. Você pode criar, clicar com o botão direito, escrever tudo sobre ela e fazer o sequenciamento. Assim, por exemplo. E eu fiz um sequenciamento doido aqui. Tá vendo? Só que nós não aconselhamos fazer isso. Bem, verificamos todos os passos. Nossa correção fica por aqui. Pedirei para você anotar por último o número 63, esse que aparece na sua tela. Então, até a próxima. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato pelo Moodle e abraço.